Boa tarde, 1h34 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Gazeta Entrevista, né? Nesta segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. O Lalá já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. E tem o 999891042, que é o tablet, o WhatsApp, que eu uso aqui, para fazer a sua pergunta, ou para falar, dizer a sua crítica, não é? Ou a sua sugestão. Aquele QR Code que está ali, é você apontando a câmera do seu celular para esse QR Code, você tem acesso a um grupo de discussão, né? Um grupo de notícias, e também a produção jornalística do pessoal da TV Gazeta, vale a pena. Então, só voltando à informação, 999891042 é o WhatsApp do programa. Faça a sua pergunta, faça a sua crítica, identifique-se, coloque o seu nome ou a sua cidade, o seu bairro, não é? E dê identidade ao que você pensa, é importante. Eu só lembro que a sua crítica, ela não lhe autoriza a ofensa, correto? Se você respeitar esse princípio, pode falar o que você quiser. E o entrevistado de hoje é ninguém mais que o Genilson Leite. Ele foi deputado estadual, candidato ao Senado nas últimas eleições e agora se apresenta como um pré-candidato, não é? Estava lendo na imprensa regional a informação de que o PSB nacional não abre mão de que o PSB, o partido, tenha candidato aqui na capital Rio Branco. Os detalhes a respeito disso, as conversas que já se iniciaram, vamos saber agora com o Genilson. Genilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan, boa tarde a toda a população da nossa capital e também no nosso estado. Dizer que é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui para conversar um pouquinho sobre os propósitos, né, que a política nos abre de poder dialogar sobre aquilo que a população necessita, precisa, que geralmente se dá a partir do processo eleitoral, administrativo, né? E como você me convidou para falar aqui sobre essa questão das eleições de 2024, nós temos sim algumas informações, algumas novidades acerca disso, e também temos o interesse, além dessas novidades, temos o interesse de fazer esse debate sim, do que fazer para melhorar a vida da população da nossa capital. Não, nós estamos precisando muito de melhorar a qualidade desse debate. Genilson, primeiro eu queria saber a tua leitura a respeito do cenário que está posto, né? Nós temos Tião Bocalon, candidatíssimo à reeleição, utilizando de todas as formas a estrutura da máquina que tem. Temos Alisson Bisteni, temos Marcos Alexandre e temos Genilson Leite, é isso? Isso, nós estamos com um cenário assim, já bastante, embora que na política as coisas mudem, falta um ano para as eleições, existe já uma espécie de desenho, né? E em cima desse desenho, no meu ponto de vista, algumas modificações sutis podem acontecer, né? Eu não acho que haverão modificações tão grandes neste processo que está mais ou menos desenhado. Vejo que não há razão pela qual o atual prefeito não ser candidato, né? É prefeito, está sentado. Pode não ser pelo progressista, né? Pode não ser pelo progressista, que existe uma crise aí, né, de quem vai ser o candidato, mas será candidato e está sentado na máquina, né, administrativa. Eu costumo dizer, Itan, que uma candidatura majoritária, ela requer de um tripé, que é um nome, né? Precisa-se ter um nome, que seja popular, que seja querido pela população ou não. Precisa-se ter um time, né, com quem você vai para uma eleição, e precisa ter estrutura. Se você tem pelo menos 2 desses pilares, você já começa a se tornar competitivo. Se você está com um, né, você é menos competitivo. Então eu vejo que o atual prefeito, embora haja muitas críticas aí à sua gestão, a gente sabe que a aspiração da população de Rio Branco, que é uma população de capital, que viaja, que anda, né, sobretudo os formadores de opinião, ver como é que estão outras capitais no Brasil, ver como é que está o desenvolvimento do Brasil em muitos estados, inclusive da região norte,
há muitas críticas em relação a alguns atrasos que nós temos na nossa capital. Porém, ele está aí com uma série de projetos e se movimentando para ver se torna competitivo nesse processo, que no meu ponto de vista, estar prefeito já é um passo muito grande para você pleitear uma reeleição. E tem um time, né? Um time de pessoas que trabalham com ele, assessores, a Câmara de Vereadores, grande parte dos vereadores estão, pelo menos até então, com ele, então é um nome competitivo. Na tua avaliação, a possibilidade de que, se você falou que o desenho é mais ou menos esse, com algumas mudanças sutis. Uma dessas mudanças sutis, você entende que Alisson Bistênio poderia compor com o Bocalhau em algum cenário? Olha, eu vejo que, assim, na política a gente não pode duvidar de quase nada, né? Sobretudo quando são campos afins. Os dois são do Partido Progressista e deverá haver ainda muita conversa entre eles, muita discussão, mas eu vejo aí que a candidatura do Alisson é uma candidatura que está baseada na infraestrutura do governo do Estado, né? No querer do governo do Estado, e que, na minha percepção, ela vai para campo também, né? Na minha percepção, ela deve ir se apresentar como uma candidatura real. Não sei se posso me enganar, mas me parece que não haverá junção entre os dois. E o Alisson, eu vejo que é um nome que também está no jogo, embora esteja pontuando baixo ainda nas pesquisas, mas vejo que é um nome que está no jogo. Por quê? Porque vai acabar sendo o candidato do governo. Isso não quer dizer muita coisa, apesar de ter força, porque vários candidatos de governo, e sentado também na máquina pública, já perderam a eleição na nossa capital. A própria Socorro Nery é um exemplo. Né, a própria Socorro Nery, que foi uma candidata à reeleição, estava na prefeitura e vinha fazendo uma gestão que eu considero, né, uma gestão boa, vinha se dedicando muito aos problemas de Rio Branco e perdeu a eleição, inclusive com o apoio do atual governador. Então, assim, pode ser que a máquina jogue a favor, mas pode ser que jogue contra, né? Então, essas duas candidaturas eu vejo que elas estão postas, né? Se houver modificações, para mim vai ser uma surpresa. E tem o Marcos, né, Marcos Alexandre, que foi o primeiro a largar nessa caminhada aí, se movimentando. Houveram uma série de, digamos assim, aspirações por algumas forças políticas para tê-lo, como o próprio PSD, o Petecão, se movimentou para que ele pudesse estar junto. Acabou que não houve uma liga ali entre os dois. E o último anúncio que eu vi do Petecão é que ele tende a migrar para uma candidatura do Alisson. E o Marcos Alexandre se movimenta já com o PIB de 2 mandatos de prefeitos aqui da capital, uma popularidade capilarizada nos bairros de Rio Branco, mas ainda com poucas alianças, né, e ainda com algumas dificuldades, no meu ponto de vista, estruturais. Pois é. O Marcos, antes de entrar aqui no estúdio, eu vi no site Notícias da Hora a declaração dele dizendo, olha, fazer o que eu sempre fiz, né, que é andar muito pelos bairros e tal. Uma abordagem que foi feita em relação às superestruturas com as quais ele vai disputar, né, que é a Prefeitura e o Governo do Estado do Acre. Bom, estou perguntando isso porque o capital que você se referiu do Marcos Alexandre é a história dele, porque as composições partidárias que ele está conseguindo construir estão praticamente todas no entorno da antiga Frente Popular, né? Fora o MDB. Fora o PSB. E o PSB, perdão. o PSB. E agora o MDB, ele, um MDBista agora. Que ele está no MDB. Exatamente. Uhum. Então, assim, o Marcos vai ter realmente que gastar muito sapato aí para poder convencer o eleitor. Agora, não estar nesse grupo, para você, é algo que exige uma reflexão importante a ser feita aqui. O que você tem a dizer com isso? A ferida ainda não virou pereba? Como é que é, Genilson? Não, eu acredito que, para a cabeça do eleitor em Rio Branco, as coisas estão muito claras, né? Porque a população de Rio Branco, ela acompanhou a nossa caminhada, inclusive eu tive aqui nesse jornal, nessa TV algumas vezes, como candidato a governador, né, pré-candidato a governador,
nós tínhamos aquela aliança onde nós aspirávamos ter uma candidatura ao governo e compor junto com os partidos que formavam a antiga Frente Popular, mas nós fomos sendo deixados de lado, nós fomos sendo retardados nas nossas ações que precisavam ser tomadas diante do Estado, em função das indefinições, né, que houveram naquele período. E acabou que na reta final nós tivemos que tomar o nosso rumo sozinho, né? E a partir daquele momento em que nós tomamos o nosso rumo sozinho e fomos para a eleição, entendíamos que era um cenário muito difícil, mas tudo na vida a gente tem que saber, né, o momento certo de dar um passo, e nós demos um passo. E o passo que nós demos foi que a gente precisava ter uma autonomia enquanto partido, enquanto força política, porque nós fizemos um mandato de 8 anos de deputado estadual, de dedicação total, de entrega à população, e achavam mais do que justo o nosso nome ser acolhido naquele momento, inclusive que a antiga Frente Popular passava muitas dificuldades de novas lideranças, a gente achava que precisava ser acolhido por essas forças. E quando foi na reta final, fomos deixados sozinhos, né? E tivemos que ter uma candidatura ao Senado sozinho, e graças a Deus e à compreensão da população de Rio Branco e do estado inteiro, nós tivemos uma votação que surpreendeu muita gente. Nós fomos o senador candidato ao Senado mais votado em Tarauacá, Feijó e Jordão. Né? Tarauacá tiramos mais de 60% dos votos e fomos o segundo mais votado na nossa capital. Isso representou uma vitória para o tamanho do desafio que nós tínhamos. Essa não tinha estrutura que os outros sem estrutura, sozinho. Não? E aí nós achamos que não é importante, dentro do processo de construção política, nós pegarmos toda essa confiança, esse PIB político, esse ganho que nós, ao longo de 8 anos, a gente acabou acumulando, e nas eleições de 2024, a gente deixar isso, né, a brancas nuvens. A gente entende que é importante debater, até mesmo porque temos ideias. Quando eu estava candidato a governador, nós fizemos um estudo profundo, eu me dediquei muito, fizemos um plano de governo. Esse plano de governo era para o Acre inteiro, mas também ele dava uma ênfase importante na população da maior cidade do nosso estado, que é a nossa capital. Então, nós temos ideias, nós temos energia, nós temos ainda uma juventude e disposição de gastar um pouco do nosso tempo de vida para poder debater e cuidar dos problemas da nossa população. Essa linha de raciocínio já foi defendida no PSB nacional ou não? Esse recall, o próprio partido impôs à direção regional do PSB. Como é que está o diálogo com o PSB nacional? Não, essa decisão acaba sendo decisões assim de algumas necessidades que o partido tem, né, de crescer a nível nacional. O partido definiu que nas cidades com mais de 200 mil habitantes era necessário, era preciso, não é obrigado, né, mas era preciso ter-se candidaturas a prefeito nessas eleições. E nós estamos na capital, Rio Branco, né? Então, por si só, por essa definição, digamos assim, da nacional, o nosso nome, que foi o segundo candidato ao Senado mais votado na capital, já é um nome que está nesse debate de ser pré-candidato na capital do nosso estado. Há 2 semanas atrás me ligou o vice-presidente da República perguntando um pouco, querendo saber como é que estava a questão da organização das forças políticas aqui. Eu passei um pouco o cenário, né, e ele disse, olha, a gente precisa seguir conversando, manter a pré-candidatura, precisamos observar como é que a população de Rio Branco vai responder a ela, para a gente ir vendo como é que vai evoluindo esse processo. Bom, tem aqui uma observação que eu acho que vale a pena, do Fernando, lá da Vila Acre. Ele diz o seguinte: boa tarde, Itaã. Muito obrigado, viu, Fernando, pela sua participação. Com todo o respeito ao doutor, mas, ao meu ver, o melhor candidato do PSB é o deputado Adailton Cruz. Não tem condição, se o PSB realmente bater o martelo e sair candidato, tem como ter, ainda tem essa briga interna, não? Essa disputa interna, não? Nós não conversamos isso relacionado
há problemas internos, nós não temos essa discussão interna. Mas as prévias são absolutamente normais, né? Normais. Mas assim, há uma discussão em relação à candidatura do PSB e isso vem girando em torno, né, dessa disposição que nós temos. Nós não tivemos esse debate, não. Tem aqui uma observação pelo Gladson Menezes. Muito obrigado, Gladson. Primeiro quero parabenizar o Dr. Genilson pela sua postura na política e dizer que é importante ter pessoas assim nos representando. Em relação à sua pré-candidatura, eu acho que essa eleição à Prefeitura de Rio Branco está polarizada entre Bocalhon e Marcos Alexandre. E os demais encontrarão muitas dificuldades para chegar ao segundo turno. É a observação do Gladson. O Marcos Alexandre tem tido dificuldades de ampliar sua base de partidos políticos. Você, além do PSB, né, a quem você faria a corte atualmente? Rede de sustentabilidade? Como é que está essa... Que alternativas você tem? Olha, nós tivemos já 2 conversas com alguns dirigentes da rede, né? E essas conversas vêm evoluindo, né? A gente, no sentido de ter uma aliança, porque assim, tá? Às vezes as pessoas entendem, embora que a instituição, para poder disputar a eleição, seja o partido, às vezes as pessoas entendem que a única forma de você se fortalecer enquanto candidato é juntando o maior número de partidos possível. Isso fortalece? Fortalece, claro, porque dentro dos partidos estão quem? Estão os vereadores, estão os deputados, estão os senadores. No entanto, para além dessas forças, dessas instituições partidárias, existem segmentos da sociedade que pensam também politicamente e que entendem que nem sempre o nome que está mais preparado, o nome que pode representar... É o que conseguiu juntar mais partidos. É aquele que conseguiu juntar mais partidos. Se essa fosse a lógica apenas, nós já tínhamos, né, nós já demos vários exemplos. O Alisson aqui. Seria o prefeito. Seria o prefeito. Então, assim, é necessário entender que, para além da instituição partidária, existe o povo, existem as pessoas, existem as instituições de saúde, de educação, de segurança, existe o comércio, existem as pessoas que também assistem televisão, que entendem que é importante não só querer, mas ter qualificação para poder fazer uma gestão à altura de uma capital nossa. Tá certo. Olha aqui, o Luiz Carlos da Vila Acre, você acabou de responder ao Luiz Carlos. Ele diz o seguinte: o senhor também tem meu respeito e o senhor é um bom nome para a Prefeitura de Rio Branco. Mas uma candidatura majoritária deve trazer uma base de aliados fortes. Como o senhor montaria essa base de aliados para ter uma candidatura competitiva? E aí ele está falando a respeito da condição de vice. O senhor se acha um vice ideal? É uma boa provocação do Luiz Carlos. É uma boa provocação, um abraço para o Luiz Carlos. Olha, isso é uma lógica, né? Quando você está discutindo uma candidatura a prefeito, você não está discutindo uma vice. Claro, até porque vice é danado, né? Se você não for convidado, parceiro, nem se meta. Então, não assim, se convide. Nós entendemos, Luiz Carlos, que de fato os partidos são importantes, fundamentais dentro desse processo eleitoral, mas a gente buscará, para fortalecer uma candidatura nossa, fazer um debate com os segmentos da sociedade, tipo os servidores da saúde, da educação, né, os servidores da segurança, o comércio, precisamos debater com o comércio, enfim, existem vários segmentos, setor rural, olha, Itan, setor rural do nosso estado, você chega aqui em Rondônia, no Mato Grosso, o campo está mecanizado. Aqui só quem está trabalhando com máquinas é o grande, o pequeno não está com condição, está num teçado, no machado faz muito tempo. Como é que você vai ser produtivo, competitivo nessas condições? Então a gente precisa pensar, sobretudo na nossa capital, nesse entorno, desse entorno urbano de Rio Branco, a gente precisa pensar uma política pública que leve mecanização para o campo. O sol está quente demais, o calor está exorbitante, ninguém consegue trabalhar no machado e no teçado, né, nessa região. Então é preciso pensar uma política pública, né, que possa levar, né, arados, tratores,
para a mão do pequeno produtor também, para que ele se torne produtivo. Se você chega nos supermercados de Rio Branco, a maior parte dos produtos que a gente se alimenta aqui vem de fora, não são produzidos aqui. Você chega naquele setor de hortifruto granjeiro, não tem quase nada produzido no Acre. Então a gente precisa pensar a política pública para cá. Precisamos se preocupar também com essa questão da água, né? Faz tempo que esse debate de que o Rio Acre está baixando os seus níveis e cada vez se torna mais difícil captar água no Rio Acre, faz tempo que a gente está nesse debate. E precisamos debater isso com mais profundidade, porque não pensar uma lagoa, um lago, algo que possa armazenar água para no período de estiagem a gente poder captar. Várias cidades aí para fora têm isso, fizeram isso, esses reservatórios grandes para poder fazer captação de água nos períodos de estiagem. Precisamos pensar, você veja bem, nós temos um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, quando é no período chuvoso. E a gente aqui trata a água para as pessoas darem descarga no vaso sanitário. Por que não pensar dentro do plano diretor de Rio Branco e do nosso estado, né, que as novas construções possam ter adaptação para acumular ou para guardar água pluvial das chuvas para essas necessidades? Perfeito. Se a gente não começa a debater isso, enquanto setor público, as pessoas não vão fazer nunca. O Genilson, nós vamos fazer um intervalo agora. Você estava falando a respeito da estrutura para o pequeno produtor. Acabo de receber aqui a informação é o seguinte: mandem uma reportagem aqui, porque a C40 ainda está fechada. Está fechada mesmo. Acabei de conversar com uma das lideranças, o Cairo, que é uma das lideranças que está fazendo essa mobilização. Nós já mandamos a reportagem para aí, correto? E até aquele momento, já eram mais de meio-dia a hora que eu falei com o Cairo, e a prefeitura ainda não tinha mandado ninguém para conversar com aqueles manifestantes ali. Veja só, hein? A manhã inteira e a prefeitura não tinha mandado ninguém. O repórter disse que a prefeitura soltou uma nota falando que a prefeitura não trabalha sob pressão. Durma com isso. Vamos para o intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.